Não, sério. Olha só, precisa de ring light? Não precisa. O sol é o melhor ring light que tem. Vamos conversar um negócio sobre a pandemia? Vamos. Ah, não. Vamos sim. Então, seguinte. A gente está dando aula aí virtual durante a pandemia. Vídeo aula, aula pelo WhatsApp, aula por plataformas digitais. Mas assim, tem muita reclamação também, né? Os professores sobrecarregados, os alunos que não sabem como se comportar nessa nova era, como é que ele vai estudar, certo? E eu entendo os dois lados, claro. Eu estou de um lado, sou professora e estou me virando. Tenho minha filha que está estudando, né? Tenho meu filho que também é aluno, é universitário, mas também é aluno. E tem os meus alunos que eu converso. Então eu vim aqui hoje, eu e meus Snoops. Ai, gente, essa blusa, olha só. Então, vim eu e os meus Snoops pra cá, pra gente falar com vocês o seguinte. Toda vez que a gente tem algo que exige um sacrifício, tá? O sacrifício ele tem que ser de todos os lados. Porque senão não vai dar certo. Para que existe a educação? Para que um professor dá aula? Para que um aluno aprenda alguma coisa. Então, a intenção é a aprendizagem, certo? A intenção não é só que eu cumpra a minha tabela, eu cumpra o meu dever para poder ter um salário. E é necessário isso, vocês precisam aprender coisas para a vida. Só que tudo isso está meio num terreno nebuloso agora, estamos numa gray area, tá? Porque vocês estão em casa, nós também estamos em casa, e seria perigoso demais estarmos dentro de sala de aula por enquanto. Só que eu tenho notado que existe uma dificuldade muito grande de alguns alunos de perceberem que esse esforço tem que ser da parte deles também, tá? A gente tem percebido, eu e outros colegas, a gente tem conversado bastante, que alguns alunos estão interpretando as aulas online como muito mais trabalhosas para eles. Ah, mas está passando muita tarefa. Ou então, eu não estou conseguindo dar conta de tanta coisa que os professores estão pedindo. E a gente foi avaliar e entrou num consenso assim de que, na verdade, a gente está pedindo menos coisa. Que dentro de sala de aula, a gente fazia coisas mais complexas do que a gente está fazendo nas videoaulas. Né? A gente está pegando o assunto e tirando um pouquinho a complexidade, a gente está mastigando mais para o aluno, para poder entregar para o aluno. Só que aí vai do comportamento. Olha só, a gente que é professor, a gente sabe que tem aluno que é muito passivo na hora de ser aluno. Como é um aluno passivo? Aquele aluno que ele vai para a aula e ele assiste como se fosse uma palestra. Ele senta e ele vê a aula. A aula passa diante dos olhos dele, mas ele não se entrega para a aula. E aí, durante o período das aulas, é complicado que você faça isso, mas as pessoas fazem, certo? Todo mundo que já foi aluno sabe que vai ter um momento ali que você só quer ir para a aula e pronto, tá? Às vezes não é com todas as disciplinas, tem período que é, só que isso faz com que fique mais difícil para você na hora dos testes e tal, porque você vai ter que correr atrás de uma coisa que você só deixou passar ali na sua frente, tá? E muitos dizem o seguinte: eu já fiz o que minha mãe pediu, meu pai pediu, eu tô indo pra aula, eu já fui. Então, assim, não me enche o saco, né? Só que na aula online, você não tem como fazer isso, certo? Porque aquilo que a gente ia fazer dentro de sala, você vai ter que realizar. Só que com supervisão ali virtual do professor. Mas você vai ter que realizar. Fora aquilo que a gente ia pedir para vocês fazerem em casa, que agora é em casa. Então, você vai ter que fazer o de sala e o de casa. Só que antes você já tinha sala, só que você não estava fazendo. Entendeu? É isso que a gente tem percebido. E aí, no momento em que você é cobrado a apresentar isso que você ia fazer em sala e que lá na sala você enrolava, aí você sente que é mais coisa, certo? E aí, tirando essa parte de que tem gente que não vai fazer mesmo e tal, certo? Eu queria levar vocês a pensar o seguinte: a pessoa que vai para uma escola, que está diante do professor e mantém sempre uma postura passiva, essa pessoa sempre vai ter mais dificuldade para aprender, certo? Muitos teóricos da educação já provaram
que quando você tem uma atitude passiva, o tanto que você pega daquele conteúdo, que aquilo realmente fica na sua cabeça, é bem pouquinho, tá? Não vai fazer você avançar, não vai fazer você realizar coisas no futuro com aquele pouquinho que você simplesmente, eu vou ficar sendo só ouvinte aqui. Não tem isso, certo? Você precisa se doar um pouco. Você precisa ir atrás do conhecimento e, principalmente, abrir a mente para deixar com que ele entre, tá? Tudo aquilo que modifica a sua mente, que faz você aprender, gera cansaço, gera dor, né? Mas é só assim que a gente aprende. Então, e é tão bom quando depois de passar pelos percalços, pela dor, a gente sente que aprendeu, e aí você vê, caramba, eu não esqueci mais, agora eu aprendi. Isso é muito gostoso. Mas para isso precisa de um desgaste, certo? Precisa sim. E alguns alunos também me mandaram mensagem dizendo assim, puxa vida, meu irmão terminou a escola há um tempo e ele não passou por nada disso, ele simplesmente teve aulas presenciais a vida toda e agora eu tô passando por isso, não é justo. Não é justo, mas é o que a gente tem agora. Não dá pra não ser injusto, certo? A vida não tá sendo injusta só com você, não. A vida tá sendo injusta com todo mundo. Então, assim, é o que temos. E a gente não sabe, por que eu tô fazendo esse vídeo também, tá? A gente não sabe por quanto tempo ainda teremos aulas virtuais. Porque mesmo depois de voltarmos, pode ser que uma parcela do ensino seja assim à distância, para que a gente não aglomere por tantas horas todos os dias, para que a gente não aglomere todos os dias. Não sabemos como serão os arranjos, mas alguma parte pode ser que fique virtual, sim. Pode ser que a gente diminua o presencial e mantenha um pouco de virtual. Se você não entender como funciona esse mundo, como funciona esse tipo de ensino, essa parte virtual vai ficar estagnada, porque não é igual assistir vídeo de YouTube, não é igual assistir esse vídeo que você está vendo agora, que eu estou aqui falando e simplesmente você não precisa fazer nada. Não, uma aula, ela pressupõe que você vai pegar em livro, você vai pegar em caderno, você vai fazer coisas, você vai pensar, você vai pesquisar. É necessário e é o seu ensino. Corra atrás dele. O seu ensino é a sua vida, entende? Existe um limite até onde o professor consegue falar coisas para você e mostrar coisas para você e fazer você entender. Porque esse limite é o seu querer. Se você não quiser, não existe esse professor mágico. Não existe. Isso é coisa de filme. Entende? Existem, sim, pessoas que você se identifica mais e com aquela pessoa você imagina, poxa, com esse aqui eu aprendo melhor, com aquela pessoa ali já é mais assim para eu aprender. Mas aí é aquela coisa do santo bater, de você ter uma identificação maior com aquele professor, ele tem uma didática que combina com o jeito que você aprende, mas não tem magia, não tem mágica, não tem. Ou você vai se colocar nessa posição de sou um aluno, preciso aprender tal coisa, quero aprender, estou disposto a tentar. Ou então você vai ficar ali passivo, deixando a vida passar também. E cuidado, não deixem a vida passar não. Ela passa rapidinho e já já você vai precisar de tudo isso aí que a gente está tentando ensinar para vocês, tá certo? Então, parem um pouquinho e pensem o que eu estou fazendo para tentar melhorar nas aulas online. Será que eu estou me doando? Será que eu estou colocando a minha vontade de rever os amigos, a minha vontade de estar em sala de aula, a minha vontade de voltar à minha rotina normal na frente do meu estudo? Uma hora a gente vai voltar a se ver. Mas até lá, não deixem de lado não, tá? Vamos junto. A gente vai tentando um ao outro. Também não tá fácil para os professores, tá bom? Então é esse recado que fica aí para vocês e beijos.